Quando Deus te chama para decidir com sabedoria. Respire fundo, porque hoje não é um dia comum, hoje é um dia sobre decisões, aquelas que moldam o caminho antes mesmo de você perceber. Olá, eu sou Nayara e este é o Coffee com Fé, projeto de Deus, nosso devocional diário para alinhar o coração com Deus e viver escolhas guiadas pela sabedoria do Senhor. Seja muito bem-vinda e bem-vinda ao dia 14 e que Deus te dê clareza hoje. Todos os dias nós escolhemos, mesmo quando achamos que não. Você sabia disso? Nós escolhemos o que ouvir, o que alimentar na mente, o que tolerar no coração, o que repetir nos pensamentos. Algumas decisões são grandes, outras parecem pequenas, mas todas elas constroem a direção. Hoje Deus ele não está te pressionando não, Ele está te convidando a escolher com sabedoria. A palavra de Deus diz: hoje coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30:19 é onde está escrito isso. Essas palavras elas foram ditas por Moisés, ao povo de Israel, pouco antes deles entrarem na terra prometida. Depois de anos caminhando no deserto, o povo ele estava diante de um novo tempo. Mas antes de atravessar, Deus ele deixa algo muito claro. A promessa ela exigia posicionamento. Moisés não diz assim, Deus vai escolher por vocês, mas ele diz, escolham, façam suas escolhas. Isso nos ensina algo muito profundo. Deus ele orienta, Deus ele aconselha, Deus ele direciona, mas ele respeita as nossas escolhas, ele respeita as escolhas humanas. Quando o texto fala em vida e morte, que é algo tão forte, ele não está falando apenas da existência física, ele está falando dos caminhos, que a gente vai trilhar ao longo da nossa vida. Caminhos que geram paz ou desgaste, caminhos que fortalecem ou adoecem a nossa alma, caminhos que aproximam ou afastam o nosso coração de Deus. E aplicando isso para a nossa vida de hoje, nem tudo que parece fácil às vezes é o melhor. Nem tudo que agrada agora sustenta depois. Deus ele continua colocando diante de nós escolhas e ele continua dizendo para nós com amor, escolha a vida. Deus ele quer que nós venhamos desfrutar da nossa vida e isso depende das escolhas que nós tomamos, naquilo que nós decidimos fazer, As escolhas, infelizmente, elas não são neutras, elas constroem o nosso futuro. Nós não podemos nos anular diante das escolhas, nós devemos sim escolher. E cabe a nós também, acatar o resultado das nossas escolhas. Deus ele sempre nos diz, escolha a vida, escolha a sabedoria, mesmo que no começo às vezes é difícil a gente construir algo, Quando a gente vai fazer uma casa na planta, para te fazer ali o espaço, a base da casa, às vezes é difícil, tem gente que precisa cavar um buraco, colocar pedra, para que a casa fique forte, resistente, E assim também somos nós. Às vezes nós vamos, colocando tijolinho por tijolinho na nossa vida, até que nos tornamos, uma casa forte diante de Deus. E é assim que Deus vai nos moldando o nosso caráter, E o desfrutar da nossa vida, a maneira com que a gente desfruta a nossa vida ao longo do caminho. Às vezes a gente tá lá colocando o tijolinho da casa e a gente tá reclamando de colocar o tijolinho, ou a gente tá pensando, eu tô colocando esse tijolinho aqui hoje, mas eu sei que amanhã essa casa vai estar muito bonita. E assim é
as nossas escolhas, quando a gente escolhe a presença de Deus. Nem sempre é fácil a gente escolher, a gente dizer não para algumas coisas, até para o nosso próprio eu, para o nosso ego, para o nosso orgulho, né? Para as nossas escolhas. Às vezes a gente tem alguém que nos decepciona, a gente não quer perdoar, a gente não quer amar, né? Mas são essas as escolhas que Deus ele faz a gente tomar, que às vezes parecem coisas difíceis, mas que depois vão nos moldar por completo. Então, decida hoje e escolha a vida, escolha a presença do Senhor. Vamos ao nosso exercício do dia, respire fundo, solte bem devagar. Agora pense em uma decisão que você precisa tomar, grande ou pequena, né? Nós estamos entrando aí num novo ano, já estamos chegando no final de 2025. E novo ano, novas escolhas, novos moldes, né? Nova vida, nova direção. Então, pense em uma decisão que você precisa tomar, grande ou pequena. Não pense nessa decisão com pressão, pense nela com direção. Imagine Deus aí do seu lado, não te apressando. Ele não está te apressando, Ele está te dando sabedoria. Enquanto você respira, diga mentalmente: eu escolho o caminho que gera vida. Sinta agora a clareza chegando e Deus ele honra decisões feitas com sabedoria. Repita comigo: eu escolho com sabedoria e caminho na direção da vida. Eu escolho com sabedoria e caminho na direção da vida, do desfrutar a vida na presença do Senhor Jesus. Vamos orar? Ore comigo aí onde você está. Pai, hoje eu oro por quem precisa tomar decisões e sente, Senhor, medo de errar. Oh, Jesus, concede sabedoria, traz clareza, acalma o coração ansioso. E que cada escolha seja guiada, Senhor, pelo Teu Espírito. Que o caminho escolhido gere vida, paz e crescimento. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Se essa palavra falou com você, permaneça aqui comigo, me acompanhe diariamente aqui no Coffee com Fé, porque todos os dias Deus nos ensina a escolher melhor. Já salve esse episódio para ouvir novamente quando precisar decidir e compartilhe com alguém que está diante de uma escolha importante. Não se esqueça, Deus ele honra escolhas feitas com sabedoria e Ele vai te dar a melhor direção para a melhor escolha. Lembre-se, o que vem de Deus traz paz para o nosso coração. Deus te abençoe!